nossa aula será sobre formas livres. As formas livres, elas não seguem os padrões de formas geométricas. O artista, ele vai poder criar a figura que quiser. Nós temos aqui um exemplo da artista Tomi Otaki. Tomi Otaki, ela é uma das principais representantes do abstracionismo informal. As obras dela, as pinturas, as gravuras e esculturas já foram premiadas no Salão Nacional de Arte Moderna nos anos de 1960, 1988. E ela tem uma escultura muito famosa com a Ordem do Rio Branco, e essa escultura ela é pública, comemorativa dos 80 anos da imigração japonesa em São Paulo. Ela tem uma carreira consagrada, dentre ela e outros artistas, e ela é considerada a mãe desse tipo de obra, com muitos representantes no Brasil e muitos apoiadores. Nós temos aqui, então, duas esculturas que vocês também vão poder encontrar no livro de vocês, que é uma escultura que ela fez na cidade de Santos, em São Paulo, em 2015, e outra escultura que fica no instituto dela, na cidade de Brasília, no Distrito Federal, também do ano de 2015. Temos aqui, então, alguns exemplos de formas livres e em pinturas. Observem como foram utilizadas as curvas e as cores para compor esse tipo de desenho. Temos aqui mais alguns exemplos de pinturas que se utilizaram das formas livres, também ainda utilizando curvas e apenas 3 cores na composição. Esse nosso próximo exemplo é um exemplo de pintura com formas livres que utilizou tons diferentes da cor azul e formas geométricas, ou seja, ele fez esse desenho com traços retos, né? Ele escolheu as formas geométricas que nos lembram o triângulo, que nos lembram o trapézio. Nessa nossa figura, se utilizou ainda de formas geométricas curvas e utilizou também diferentes tons do roxo, o lilás e também a cor branca para dar um fundo, né? Um efeito na imagem. Continuando então falando sobre formas livres e formas geométricas, nós vamos conhecer um artista chamado Kandinsky. Ele tem algumas obras também no livro, no capítulo 3, vocês podem observar lá. E esse artista, Kandinsky, ele era russo, ele nasceu em Moscou e faleceu no ano de 1944. Ele foi artista plástico, ele foi professor de uma famosa faculdade de lá e ele tem nacionalidade alemã e francesa. Ele é conhecido como o pioneiro, ou seja, uma das primeiras pessoas que começaram a criar um tipo de arte abstrata, ou seja, um desenho sem significado nenhum, que nós chamamos então de formas livres. Nesse exemplo que nós temos aqui na imagem, vocês podem ver que ele se utilizou de várias inspirações. Para cada ponto dessa imagem que você observar, você vai ver um círculo que lembra o planeta Terra, você vai ver no centro da imagem uma imagem quadriculada que lembra uma bandeira. Então, a forma livre ela é isso, você usa diferentes formas geométricas, diferentes cores para fazer um desenho bem colorido e que ele não vai representar um significado específico. Temos aqui outros 2 exemplos ainda do artista Kandinsky, de pinturas dele. Podem observar como elas lembram bastante outros objetos do nosso dia a dia, colocados de maneira aleatória. E observem também a riqueza da pintura dele com relação às cores, como ele faz uma pintura bem colorida. Aqui nós temos alguns exemplos de formas livres nos desenhos feitos por crianças. Na imagem da sua esquerda, você vai ver uma pintura em forma livre que utilizou tinta guache e o dedo para fazer essa pintura. À direita, você vai ver um exemplo de pintura com formas livres que se utilizou de tinta guache e pincéis.
Esse exemplo também ele é um exemplo bem divertido, que ele utiliza tinta guache e canudo. Você pinga a tinta guache no papel e sopra esse pingo com o canudo e ele vai se espalhando, formando um tipo de arte também abstrata, um tipo de arte com a forma livre. Então ele fica bem legal quando você enriquece com bastante cor, você mistura essas cores e aí vai ficar um desenho muito, muito divertido de fazer e bem bonito. No livro de vocês, no capítulo 3, teremos duas atividades relacionadas a formas livres. A primeira atividade é para você criar um desenho de forma livre, bem bonito, bem colorido, bem trabalhado. E na segunda atividade é esse passo a passo que nós temos também aqui na tela. E nesse passo a passo, na primeira parte dele, a parte A, você vai desenhar uma forma livre em formas geométricas, em folhas de papel colorido. Se você não tiver uma folha de papel colorido em casa, você pega uma folha branca do teu caderno de desenho ou folha A4 da impressora, pinta ela todinha para você transformar isso em um papel colorido. E aí você desenha a forma geométrica nesse papel e depois você vai recortar. Olha o nosso passo B. No passo B você vai recortar essa forma geométrica para quando for no passo C, você vai colar essas formas geométricas coloridas na folha em branco que tem aqui no livro. Então você vai colar essas formas de modo que a composição que você fizer com esses recortes vai ser inspirada nas pinturas do Kandinsky. Lembre-se de utilizar pouca cola, até porque a cola ela pode manchar a cor da tua pintura se você utilizou o lápis de cor para pintar o papel, e aí a cola ela pode manchar se ela for colocada em excesso. O livro lhe sugere que seja utilizado cola de bastão, mas você pode utilizar a cola que você tiver aí. Lembrando que se for cola líquida, cola branca ou aquela cola de isopor, você tem que utilizar pouquinho para poder não manchar. Como foi explicado no vídeo, no slide anterior, são duas tarefas, duas atividades que vocês têm para fazer nesse capítulo. A atividade que vai estar na página 23, que é de fazer o desenho com as formas livres, e a atividade que eu expliquei na imagem anterior, que está na página 4, para fazer a composição artística de um desenho. Algumas imagens que foram utilizadas nessa apresentação, elas foram encontradas na busca do Google Imagens. Então, é só digitar lá, indígena pescando, moradias indígenas, e vocês irão encontrar outros exemplos mais também de imagens que possam ilustrar o seu estudo, a sua pesquisa. Tem também algumas imagens que elas foram tiradas do seu próprio livro, o livro Trilhas, Sistemas de Ensino da editora FTD. Então, sugiro também que você faça a leitura de todas as páginas do seu livro, que grife os pontos mais importantes e que tente realizar as atividades para futuramente nós tirarmos as suas dúvidas.